Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e que a paz do Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um de vocês e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre a sua vida e também sobre a vida de seus familiares. Amém? Olha só. O apóstolo Reginaldo Rolim, mais uma vez, ele entrou ao vivo em uma live em seu canal do YouTube, que eu estarei deixando aqui na descrição, para entregar um importante recado para a nação brasileira e também para o presidente Bolsonaro, onde ele também relembrava que a profecia do dia 8 de outubro acabou se cumprindo sobre a vida do ex-presidente, onde o apóstolo Reginaldo Rolim havia dito que caso Bolsonaro não escutasse a voz de Deus, Deus teria um encontro com o presidente. E esta profecia acabou se cumprindo, visto que o pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do presidente Bolsonaro, havia difamado ele em uma emissora esquerdista, onde ele dizia coisas absurdas sobre o presidente. Pois bem, eu te peço que você preste bastante atenção no que o apóstolo Reginaldo Rolim diz durante esta live e deixe a sua opinião aqui nos comentários, tudo bem? E além disso, eu também gostaria que você compartilhasse este conteúdo com seus contatos para que eles também venham ser informados sobre isso. E além disso, eu também gostaria que você deixasse o seu like aqui neste vídeo, pois assim o YouTube poderá estar recomendando este conteúdo para mais pessoas, para que elas também venham ser alertadas, tudo bem? E além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações ao lado, para que assim, toda vez que sair vídeo novo por aqui, você sempre seja o primeiro a ser informado, tudo bem? Agora, preste bastante atenção no que o apóstolo tem a dizer nesta live e fique com o vídeo. No dia 7, quando terminou a live do dia 7, que Deus dava até o dia 8, meia-noite, para Bolsonaro ouvir Deus, foi outro motivo da minha pessoa ficar muito feliz. Na live do dia 7, do 10 de 2024, quando Deus dava até o dia 8, até meia-noite, para que Bolsonaro ouvisse Deus. Eu sabia que não ia passar da meia-noite do dia 8. Quando amanhece o dia 8, amanhece o que amanheceu. Silas, possivelmente possa se dizer que se apontava melhor amigo de Bolsonaro, falando aquilo tudo que ele falou. Não precisa ninguém repetir o que aquele homem falou. As imagens e a voz dos mesmos diz do que ele mesmo disse. E eu me lembro que Deus dizia diversas vezes que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui, que Deus ia levantar um espírito de inimizade? Quem se lembra, diga eu. E Deus ia levantar um espírito de inimizade, ia dar um sacode, um reboliço, colocando tudo de cabeça para baixo. E pessoas iriam confessar com a sua própria boca coisas, iriam botar para fora sem saber que estava falando. Talvez isso tenha acontecido com este homem, com Silas.
porque o que ele falou foi completamente repudiante, né? Pastor nenhum, a ovelha que se confessa, né, toma um conselho com o pastor no gabinete pastoral, ele vai tornar aquilo público. Isso foi desproporcional, feio, muito feio, e existe perdões? Existe, mas existe idas que não tem mais volta, né? E Bolsonaro acreditou, né? Bolsonaro acreditou em Silas, e Silas jogou no ventilador algo que ele estava depressivo, chorando, e o que vocês viram? Isso não é atitude de qualquer pastor. Eles, menos renomado, por menos que seja, imagine renomado como ele. Isso é lamentável, mas isso tinha que acontecer. Porque justamente isso era o encontro que Deus ia ter com Silas, que ia ter com o Bolsonaro. Era o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro. E o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro, como vocês pensam? Deus vem para ouvir, se ouvir isso quantas vezes? Vocês viram isso quantas vezes? E o homem de decisão. Porque o mesmo Sila queria que Bolsonaro, de qualquer jeito, apoiasse Nunes em São Paulo. Vocês estão entendendo? E aí, ele, de uma forma revoltante, ele não estava normal. Quem viu os vídeos, não é normal o pastor, entendeu? Que deveria levar o fruto do Espírito, a mansidão, pegar uma jornalista de esquerda, pegou logo de esquerda, para falar aquilo que falou e ofendeu a pessoa de Bolsonaro e a autoridade. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar as autoridades, e principalmente aquela que exerce alguma honra sobre nós. E Bolsonaro exerce essa honra sobre todos. Eu me lembrava de quantas e centenas de vezes Silas andava no avião presidencial com Bolsonaro. E tinha que acontecer isso, tinha que acontecer. Deus não fez nada, Amós 3:7, da qual não tinha sido revelado. Deus não fez nada. E Deus não habita onde tem confusão. E essa pessoa está com espírito de confusão 24 horas. Chegou até me chamar, e chamou você, e chamou todos. Eu queria perguntar uma coisa a você. Quem elegeu Bolsonaro? Quem elegeu? O povo. Mas com que ferramenta Bolsonaro usou para ser eleito? A internet, as redes sociais. Então, aquele que defende a democracia, ou diz que defende a democracia como ele, atacou todos que usam da rede social. E se mostrou preocupado com a rede social, porque eram pessoas que eram Maria vai com as outras. Que as pessoas iam muito por momento. A pessoa que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamentos, que é algo que está na Constituição, está preocupado, agora está preocupado igual aqueles que queriam censurar a internet, que queria censurar a livre manifestação de pensamentos. Estava preocupado com isso e chamou Bolsonaro de frouxo. As palavras foram tão pesadas que eu não vou nem usar. Feriu a honra de um homem. Meu Deus, feriu a honra de um homem. E isso é lamentável. Isso é lamentável. Mas não há nada em oculto que não venha a ser descoberto. Isso é Bíblia. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Isso é Bíblia. Bolsonaro tinha que se afastar de cena. E tinha que ser revelado de qualquer jeito. Tinha que ser. Era isso que Deus queria, que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus.
que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Quem é o homem? Por mais famoso que esse homem seja, o mais respeitável, considerado, quem é o homem? Não é nada perante a grandeza da majestade e da magnificência de Deus. Deus é sempre maior do que tudo. Seja todo homem mentiroso e só o Senhor é verdadeiro. Isso é Bíblia. Mas Bolsonaro estava muito ligado. E não era só Valdemar Costa Neto. Não. A pessoa maior que se mostrou revoltado foi o Silas. E, mediante os olhos de toda a nação. Então Deus cumpriu fielmente que Deus iria marcar um encontro com Bolsonaro, se ele não ouvisse Deus. Ele não ouviu Deus. Porque ele não ouviu Deus, Deus permitiu que Silas Malafaia fizesse aquilo. Está trovejando aqui, não está? Aqui em Brasília, que coisa linda, trovejando e chovendo, 5 meses que não chovia, e eu clamei tanto para chover, meu Deus, muito obrigado. Bolsonaro não ouviu. Se Bolsonaro tivesse ouvido Deus, Deus não teria acontecido isso. Mas como ele não ouviu, e Deus ama tanto a pessoa de Bolsonaro, que Deus fez com que as máscaras caíssem. Uma pessoa completamente desequilibrada, sem espírito de mansidão, arrogante, sem os frutos do espírito, só ataca, somente ataca, já não prega mais nem a Bíblia. E atacar logo quem? Quem diria que na pessoa deste pastor fosse atacar o presidente Jair Messias Bolsonaro? Olhe, eu sei de tanta coisa que Deus me mostra pelo Espírito. Eu queria estar de frente a frente com o Bolsonaro para perguntar uma coisa a ele, que eu também sei. Mas eu vou dizer todas as coisas que Deus me disse. Deus deu 48 horas para desintoxicar Jair Messias Bolsonaro, para que ele pudesse sentar. Se eu tivesse que dar um conselho a ele, eu daria agora. Agora você deve partir para as cidades onde o PL está em segundo turno, apoiar os candidatos do PL em segundo turno, mas deve se calar. Assim como o senhor passou 3 meses lá no Palácio do Alvorada, né, que o seu grande amigo, que te ama tanto, Silas Malafaia, detonou o senhor com a jornalista de esquerda para envergonhar. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não é de Deus. Não tem nada a ver com Deus, isso é prepotência, arrogância, exaltação, a prepotência intercede a queda, não tem fruto do Espírito, nada de fruto do Espírito aí, nada. Agrediu a honra. Olha como eu estou falando de uma maneira simples, eu não estou agredindo honra de ninguém, chamando ninguém de frouxo, de covarde e da pior decepção. Palavras é igual a bala de revólver, quando sai pelo cano, não dá para mais, não dá para segurar. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. E aí, a Bíblia Sagrada diz, é Bíblia, pelo fruto conhecereis a árvore. Não pode o fruto ser bom vindo de uma árvore má. Não pode o fruto ser má vindo de uma árvore boa. Pelo fruto conhecereis a árvore. E o fruto que esta pessoa está dando é um fruto mau. É um fruto muito mau. Pelo fruto dá para conhecer a árvore. Você gostaria de ter essa pessoa como amigo, essa pessoa que que Jair Messias Bolsonaro tinha como amigo e confidente. Daqui a um dia não vão mais nem querer confessar com o pastor, ter um gabinete pastoral com o pastor.
vão preferir ter com qualquer outra pessoa, com padre, porque não vai ser mais confiável. Por causa de um, os outros pagam. Vocês gostariam de ter um amigo confidente desse, que Jair Messias Bolsonaro tinha? Vocês gostariam de ter um amigo confidente desse, como Jair Messias Bolsonaro tinha? Vocês gostariam de um amigo desse? Que chegasse num jornal, que chegasse num repórter, e principalmente de esquerda, e falasse aquilo que ele falou, com as palavras que ele falou, não dá para voltar atrás. Vocês gostariam de ter um amigo desse? Deus te deu um grande livramento, Jair Messias Bolsonaro. Faltou ética, muita ética. Jamais qualquer sacerdote tem o direito de relatar a ninguém uma confissão em um gabinete pastoral. Jamais nenhum sacerdote tem o direito de relatar a ninguém nenhuma confissão ou conversa em um gabinete pastoral ou na casa de uma pessoa que pede ajuda espiritual. Jamais. É algo inaceitável. E tentar explicar, eu uso um jargão militar. Nem explica nem justifica. O jargão militar que se pode usar para isso, nem explica e nem justifica. Mas, enfim. Na live do dia 7, Deus disse até meia-noite, se ele não me ouvir, eu vou ter um encontro com Jair Messias Bolsonaro. E Deus cumpriu. E o encontro que Deus teve com ele foi permitindo que a pessoa que assistia a ele em todos os momentos, porque o mesmo se gaba disso, de ter assistido ele, que andou no avião presidencial algumas vezes, ou muitas vezes no avião presidencial com Bolsonaro, que com certeza sabe de coisas, muitas coisas que, lógico, se eu estou com um homem de Deus do meu lado e sei que ele é um homem de Deus e que eu acredito que ele é um homem de Deus, eu vou falar muitas coisas para ele. E com certeza, senhor presidente, o senhor falou muito mais coisas do que um choro depressivo, que o senhor estava com medo de ser preso, etc. E não tinha o direito de falar. Não faltou só ética, não. Faltou caráter. A minha ponto de vista, meu pai, meu finado pai, minha finada mãe, dizer que isso é falta de caráter. E outra coisa, isso é grave, gravíssimo. Mas existe perdão? Sim, existe. Mas é inaceitável. E chamar os eleitores de bolsoninos. E quando se tratar de Nicolas, existe bolsoninos e o que mais, gente? Nicolas Ninos é uma coisa assim, eu nem sei falar o que essa pessoa disse, porque é algo repugnante. Nem eu e nem você somos bolsonino. Nem eu e nem você somos gados, somos cabras. Nós não estamos à venda. Aí falar dos seguidores, e Bolsonaro foi eleito por quem? Pela internet. Bolsonaro foi eleito por quem? Pelos seus seguidores. E falar mal da internet, que isso é um mal que tem que ser combatido. A internet, esses bolsoninos, foi os bolsoninos que elegeu Bolsonaro. Como é? Reino dividido não subsiste. Eu passei dias dizendo, reino dividido e casa dividida contra si mesmo não subsiste. Acaba. Quantas lives você viu antes do dia 7, eu falando sobre reino dividido, contra si, reino e casa dividida, contra si mesmo não subsiste, acaba. Por que eu estava falando isso? Porque eu sabia que se dividir. Porque Deus tinha me prometido que iria colocar um espírito de contenda e eles confessariam com a própria boca. Vejam só. Dizer que nós... Vocês não se sentem ofendidos, não, gente?
Você não se sente ofendido, não? Saber que uma autoridade religiosa, da potência que ele diz que tem, chamou todos os eleitores de Bolsonaro de bolsominions? Vocês não se sentem ofendidos, não? Eu me sinto ofendido. Que sacerdote é esse que não tem o fruto do Espírito, que não tem o amor, que não tem a mansidão, que tem a ira nos olhos, as palavras de altivez? Nós nos sentimos, eu que votei em Bolsonaro, eu não sou bolsonino, eu não sou teleguiado, negativo, eu não sou teleguiado. Vocês são teleguiados? Agora, ninguém tem o direito de colocar o cabrecho na boca de quem quer que seja e nos obrigar a comer uma coisa que a gente não quer comer. Ninguém é obrigado a comer uma coisa que a gente não quer comer. Nem o senhor, nem Bolsonaro, nem ninguém vai nos obrigar a comer uma comida que a gente não quer comer. Isso é falta de respeito com o próximo. Olha, amar a Deus foi a última palavra que eu preguei, no dia 7. Dia 7/10 de 2024. Amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E o segundo mandamento é semelhante a esse: e ao próximo como a ti mesmo. Ao próximo como a ti mesmo. Aonde está o amor? Vocês não estão cumprindo nem o primeiro, porque não está amando a Deus. Se você não é capaz de amar o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, olha os mandamentos. Amar a Deus é o primeiro, com toda a sua força, com todo o seu intelecto, com toda a sua alma, com tudo que você tem, sua alma, seu espírito, seu coração. E ao segundo mandamento é semelhante ao primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Que raiva é essa? Deus não é raiva, não é ódio. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem são as pessoas que irão querer se aproximar de um líder desse? O Senhor ofendeu não só a um homem, Jair Messias Bolsonaro. O Senhor ofendeu todas as pessoas, homens e mulheres de bem, que votaram em Jair Messias Bolsonaro chamando de bolsominions. Foi uma ofensa grave. No mínimo, seria um pedido de perdão a todos nós que votamos em Bolsonaro. Um pedido de perdão. As pessoas que votaram em Marçal tinha e tem o direito de votar. O Senhor não é dono da vida deles, nem do voto deles. Se Jair Messias Bolsonaro não quis incorporar diretamente a campanha de Nunes, ele deveria estar sob pressão, muita pressão. Ele também não tinha obrigação de incorporar a candidatura de Nunes. Como nós também, como as pessoas que votaram em Marçal, não tinham obrigação de ouvi-lo, o Senhor, e nem qualquer outra pessoa que seja. Eles são cidadãos, homens e mulheres de bem. E eles são os donos do voto deles. E dos votos dele, eles fazem o que ele quer. Se a pessoa resolver votar em uma pessoa da esquerda, respeite, porque dos votos dele ele faz o que quer. Ninguém tem obrigação, e ninguém, gente, ninguém pode obrigar, determinar a fim e a força de você votar em alguém que você não quer. Você está entendendo? E ser chamado de bolsoninos foi uma ofensa, não só a Bolsonaro, mas com todos os eleitores que em 2018 e 2022 votaram em Bolsonaro. Chamou a gente de gado. Chamou a gente de gado.
E a palavra de Deus diz: não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Não há nada que faça debaixo do telhado que não venha a ser sabido. Isso é a palavra. E o que aconteceu dia 8, esse episódio muito triste e lamentável. Como homem de bem, como cidadão de bem, como homens e mulheres que nós somos. Nós não somos gado. Nós não comemos capim. Nós não somos bolsoninos. Ofendeu Nicolas, bolsonicolinhos, não sei o quê, não sei nem o que é, nem eu sei dizer isso. Magno Malta, Magno Feliciano, só porque Marco Feliciano não ouviu o conselho dele e tomou a liberdade de fazer sua escolha. Bom, nós vivemos num país democrático ou não é o PT, não é o PSOL, não é a China, não é Nicolás Maduro. É uma pessoa, como o senhor, que quer plantar uma ditadura. Ou vota no que eu quero, ou eu esculhambo vocês. Ó, se fez isso com Bolsonaro, meu irmão, o negócio está errado. Imagine com qualquer outro que não tinha um avião presidencial para andar, que não tinha uma alvorada para passear, que não tinha um título de amigo do presidente da República. Um amigo desse eu não quero. E quero bem longe de mim. Se eu fosse Bolsonaro, eu descansava uns dias, ficava calado, porque Deus está querendo que ele fique calado, porque Deus quer trabalhar. Bata no peito e diga: eu não apoio, e acabou-se. Tem prefeitos como de Fortaleza, que tirou mais de 40%, e o outro, Evandro Leitão, do PT, 34%, que está precisando que o senhor vá em Fortaleza, na minha cidade, a Paulo Fernandes, e outros prefeitos que são bolsonimos, não é nem bolsonarista, é bolsonimo, é gado, que está precisando do seu apoio, presidente Jair Messias Bolsonaro. Apoie eles. Quem ele colocou em 2018 na presidência da República foi Deus. Eu vou repetir para o senhor. Quem colocou o senhor na presidência da República em 2018 foi Deus, com o povo e a internet. O seu filho gravando no celular, viu as crises todas que nós passamos. Este povo foi que deu voz e que deu vez ao Senhor. E o Senhor deve continuar com este povo. E aí, Senhor presidente, eu vim aqui mas fiquei alegre. Porque dia 8 de madrugada eu falei para minha esposa: eu estou vazio, não é meu, Reginaldo? Eu digo sim. A igreja não é minha, Reginaldo? Sim. O povo não é meu, Reginaldo? Sim. Você está com medo de quê? Olha só. Aí eu olhei para minha esposa de madrugada, 2 horas, já era o dia de 7 para o dia 8, 2 horas. Eu digo: olha, Deus me disse que vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. E o povo vai saber, a partir de hoje, quem é quem. Eu dormi. Fui dormir 3 horas da manhã, acordei 11h30, mais ou menos. E já encontrei o meu celular com todas aquelas coisas, aquela fala abominável. Eu abomino aquela fala. Eu abomino. É uma traição muito grande. E vocês se lembram que Deus disse assim: eu vou colocar um espírito de traição. Quem se lembra que Deus disse que ia colocar um espírito de traição 2 meses antes? Quem se lembra? Quem se lembra que Deus disse que ia botar um espírito de traição? De traição. Verdadeiramente, Deus marcou um encontro com Jair Messias Bolsonaro. Deus marcou.